Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebi o sorriso, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor. Só aqueles que se sentem alegres em adorar o Senhor. Eu te bendirei, Ó Senhor, eu te bendirei com a minha vida, a minha voz. Ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Faça barulho! Bom dia! Como é gostoso mais uma vez estar na sua casa, poder tomar aquele café gostoso com você. Ó, dessa vez eu trouxe aqui para provar, ó, não é fake news não, hein, gente, ó. Ah, olha que besteira que eu fiz, mas tá valendo. É cafezinho quente. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus que eu acho muito importante para nós. Jesus, no Evangelho de João, ele vai falando que ele é vários eu sou, né? E quando ele declara que ele é eu sou, ele declara eu sou Deus, uma referência lá em Deuteronômio, uma referência no Antigo Testamento, quando o próprio Deus, soberano Deus, se apresentou a Moisés dizendo eu sou. E aí ele declara, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz no capítulo 8 que ele é a luz do mundo. Nós queremos declarar que Jesus realmente é a luz em meio às trevas. E aqui nesse versículo ele diz exatamente isso. Ele diz, capítulo 8, versículo 12. De novo lhe falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá luz da vida.
que durante essa semana nós possamos nos apropriar dessa verdade, da verdade que Jesus é a luz do mundo e da promessa que quando nós caminhamos com Ele, nós andamos na luz que é Jesus e em segurança. Que Deus abençoe a sua vida. E antes de a gente iniciar o momento dos louvores, eu quero dar um recado, um alerta a vocês. Nessa última semana em especial, nós tivemos alguns casos de pessoas do nosso meio ao qual contraíram o coronavírus. Nós queremos agradecer a Deus que trouxe de volta o Richard, um irmãozão nosso que caminha com a gente, e nesse mesmo ambiente o sogro dele, o senhor Edivaldo. Lá na praia a gente tem o pai do Johnny, do João, nós temos o Orlando, o tio da Daisy, que também que contraiu o coronavírus. A gente percebe que os rostos eles são conhecidos e nós precisamos tomar cuidados elementares nesse tempo para combater, para preservar a nossa família. Então, por favor, meu querido, coloque na sua cabeça uma coisa muito importante: use máscara quando você for no mercado, quando você estiver trabalhando, quando você estiver se locomovendo no transporte público. Muito difícil, muito provavelmente vão relaxar aí o distanciamento social, as pessoas precisam voltar a trabalhar, tem tanta coisa acontecendo, a gente não sabe mais nem o que pensar, mas o que depender da gente a gente precisa fazer, nós precisamos preservar a nossa família. Então use máscara, lave suas mãos constantemente, ande com álcool gel no bolso, higienize as coisas, os elementos quando chegarem dentro de casa. Faça isso, meu querido, preserve a sua família, a sua vida, cuide dos seus. Nós precisamos fazer isso nesse momento difícil. Nós não sabemos o quanto isso vai durar, mas nós sabemos que nós temos um Deus soberano, que está conosco, que caminha com a gente a todo tempo e a todo momento. Então a Ele toda a honra e toda a glória. E nesse momento eu quero levantar um pedido de oração referente a algumas pessoas que não estão tendo esse amparo que outras têm em relação a enfrentar esse vírus. Tem pessoas que têm contraído esse vírus e não têm o mesmo carinho que outras pessoas têm, estão passando por momentos muito difíceis nos leitos de hospitais, abandonados. E nós precisamos também orar para que Deus ele possa amparar, que pessoas possam ser levantadas para também ajudar e apoiar todo esse povo. Que você faça parte disso, que você seja também uma bênção na vida de alguém durante esse tempo difícil ao qual nós iremos passar junto com Jesus, que é a nossa luz. Amém? Vamos orar? Na sequência vamos louvar ao Senhor. Querido Deus, eu quero te agradecer, Deus, e eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa visitar, Deus, as pessoas que estão precisando, Deus, de um carinho, Deus, nesse momento de dificuldade, Deus. Nós sabemos que tem muitas pessoas abandonadas, Deus. Nós sabemos também, Deus, que quando uma pessoa contrai o coronavírus, Deus, ela fica em total isolamento, não pode receber visitas. Os parentes ficam, Deus, muito preocupados, Deus, sem ter informações. Então nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor coloque paz, Pai, em meio a todo esse caos, Deus. Que a sua mão soberana, Deus, possa cuidar de tudo isso. Nós sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor controla, Pai, o mundo e todas as situações. Nós confiamos nisso, Deus. E queremos entregar, Deus, toda a nossa ansiedade ao Senhor, Deus. Cuida desses queridos, Deus. Abençoa essas vidas. Nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos louvar? Tem cenário novo aí, acompanha aí e vamos louvar juntos ao Senhor. Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Onde vocês estiverem, na casa de vocês, seja na cama, no sofá, convido você agora a louvar o Senhor essa manhã. Ele é o nosso bem mais precioso, essa música fala disso. Em meio a tantas dificuldades, que a gente jamais esqueça que tudo vem dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Amém? Vamos louvar? Mais
Hoje também é dia de aniversário. Nós queremos homenagear alguns irmãos queridos que fizeram aniversário essa semana. Eu quero lembrar aqui da vida do Clebão. Clebão, que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão querido. Menino da mocidade aí, cresceu com a gente aí. Deus derrame muita graça na sua vida, meu querido. Lembrando aqui dos gêmeos. Se nós não contássemos, vocês não iam perceber, mas o Lucas e o Vinícius são gêmeos e fazem aniversário, lógico, no mesmo dia. Que Deus abençoe a vida do Lucas, que Deus abençoe a vida do Vinícius, nossos irmãos queridos também. E também tem duas princesas fazendo aniversário essa semana, a Sâmia e a Sara, as filhas do Gilvan e da Nise. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e seja uma bênção no meio da sua família, meninas. Vamos caminhar junto, vamos caminhar com essa celebração, vamos ver aí os versículos da semana. Roda lá! Bom dia, igreja. Hoje eu vou falar um versículo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5,7. Tchau! Oi, igreja! Bom dia! Hoje eu vou falar um versículo junto com a Lorena. Pode falar. Confie no Senhor de todo o seu coração. Provérbios 3:5a. Oi, gente! Adoram o Senhor com alegria. Salmos 102. Tchau! Bom dia, igreja. Hoje estaremos aqui falando Salmos 23, que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor a seu grande nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me na cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me acompanharão por toda a vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. João 14:6. Tchau! Hoje eu vim falar o versículo dos Crianças em Ação. O versículo é este. Jesus disse: Este é o meu mandamento. Amem os outros como eu vos amei. João 15:12. Tchau, até a próxima! Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Bom dia! Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Mateus 5:16. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Provérbios 7:1. Meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu vos amei.
João 15:12. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Bom dia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Tchau! Bom dia a todos. O meu versículo é: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Bom dia, igreja. Vou falar um versículo aqui para vocês, tá? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10:9. Oi, gente. O versículo que eu vou falar é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tchau! Disse-lhe Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê a Pai senão por mim. João 14:6. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Salmos 9:1. Bom dia, igreja. Hoje eu vou falar um versículo que está em João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Tchau, tchau. Mas o que para mim era lucro, e isto considerei perda por causa do Senhor. Filipenses 3:7. Chegou o momento da palavra, o momento ao qual nós estamos esperando as orientações de Deus para a nossa vida. Durante esses últimos 3 cultos nós falamos sobre as 7 frases da cruz. Começamos lá na Páscoa, traçamos aí uma caminhada aí nas 7 frases da cruz. Eu preguei 3 delas e hoje nós temos um convidado especialíssimo. É ele, o autor do livro, Eric Solera, vai estar com a gente aí, vai compartilhar a 5ª frase da cruz. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Estou muito feliz que alguns irmãos adquiriram já alguns exemplares desse livro, irão usar no PG, irão fazer leituras aí pessoais. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E quem tiver interesse de comprar esse livro, me procure. Esse livro aqui ele custa R$20 e todo o dinheiro arrecadado é destinado para obras sociais, para projetos missionários. Além de você ter uma boa literatura na sua casa, você tem a oportunidade de abençoar vidas, tá bom? Ô Eric, o que você tem pra gente aí, irmão? Segue lá então, é o momento da palavra. Bom dia, igreja querida, tudo bem com vocês? Não, antes que vocês perguntem, Pastor Pinas não deu emagrecida, Pastor Pinas não ficou mais jovem, hoje não é com ele a palavra, hoje ele me concedeu esse desafio e essa grande honra, alegria, privilégio de estar compartilhando a palavra de Deus com cada um de vocês. Então, uma breve apresentação aí sobre mim, para quem não me conhece ainda. Meu nome é Eric Solera, tenho 25 anos, sou de Campinas, membro da Igreja Batista do Cambuí, formado em administração e atualmente cursando teologia lá no seminário Martin Butzer, em São José dos Campos. E casado com a Emily também. Então, uma alegria estar junto com vocês hoje da Cidade Ademar, para juntos a gente estar aprendendo um pouco mais sobre a palavra e crescendo no conhecimento do nosso Deus. Então, como o Pinas vem abordando aí com vocês, Deus me concedeu a graça e o privilégio de escrever um livro sobre as 7 frases que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse durante a sua crucificação. Então, o Pinas vem abordando com cada um de vocês aí nos últimos cultos sobre as 3 primeiras frases. Ele já falou com cada um de vocês e hoje ele me fez esse desafio de estar
falando com vocês sobre uma dessas frases. Então eu peguei uma dessas frases e hoje vou ter essa alegria de estar compartilhando com cada um de vocês. Tenho acompanhado os cultos também, inclusive a mensagem que o Pinas fez aí sobre a Páscoa. Não é puxar saquismo, não, mas foi uma mensagem assim muito top. Realmente o Pinas foi lá nas origens da Páscoa mesmo, no Êxodo, lá no livro de Êxodo, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão dos egípcios. E justamente esse é o significado da Páscoa, a palavra que significa passagem, em que o anjo do Senhor passou ali sobre a casa dos israelitas e não parou, graças ao sangue no batente da porta, ao sangue do Cordeiro. E, como o Pinas vem falando bastante, de acordo com a revelação progressiva de Deus, eis que passado alguns anos, eis que chegamos à crucificação de Jesus Cristo. Ali temos o clímax da história, onde o verdadeiro Cordeiro de Deus entregou e derramou seu sangue, e não simplesmente para a libertação da escravidão dos israelitas, em relação aos egípcios ou aos romanos ali na época de Jesus, não. Mas Cristo, o Cordeiro de Deus, entregou o seu sangue ali naquela cruz para a libertação de cada um de nós, para a libertação dos nossos pecados. Ali na cruz ele conseguiu e conquistou o perdão dos pecados de cada um de nós. Sensacional. Então, só realmente reforçando que a cruz ela é a maior demonstração da graça, da misericórdia e da justiça e do amor de Deus por cada um de nós. Realmente a mensagem da cruz ela é fantástica, e Deus me concedeu esse privilégio de escrever esse livro sobre justamente a cruz, que é o ponto central da fé cristã. Num cristianismo no qual a gente tem visto tantas vezes pessoas varrendo a cruz para debaixo do tapete, esquecendo da cruz, mas não. A cruz ela é mensagem central no cristianismo. Então que a gente se apegue cada vez mais à mensagem da cruz. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso texto de hoje. Hoje a gente vai estar vendo sobre a quinta frase de Jesus Cristo na cruz. Vocês já abordaram então a primeira, a segunda e a terceira. Hoje estaremos abordando a quinta frase de Jesus Cristo na cruz. Antes, vamos começar com uma palavra de oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui juntos para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra ela é viva e ela fala aos nossos corações, Senhor. Que, de fato, Teu Santo Espírito possa incomodar os nossos corações e que possamos realmente, após essa mensagem, sair melhores do que antes, Pai. E que possamos realmente colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pela cruz, pela mensagem da cruz. Que privilégio que é conhecermos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Só antes da gente começar, talvez você já tenha até lido o livro, já tenha escutado alguma outra mensagem minha aí sobre a quinta frase, mas assim, encorajo você, continua, vamos de novo nessa daí e outra. Não é nos meus méritos não, mas a palavra de Deus ela é tão viva, tão poderosa e tão eficaz que mesmo a gente lendo, relendo e vendo um texto, seja quantas vezes for, ele tem muito a falar aos nossos corações. Talvez você já teve essa experiência de ler um texto, sei lá, uma pancada de vezes, e toda vez que você lê, Deus continua a falar ao seu coração. Isso porque a palavra de Deus ela é viva e ela é verdadeira. Então, vamos lá. Nosso texto de hoje está lá em João, capítulo 19, versículo 28. Só esse versículo só. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, aqui a gente tem um breve spoilerzinho sobre a sexta frase de Jesus na cruz, que é está consumado, para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Vou repetir a frase de Cristo aqui na cruz, foi, tenho sede. Então, eis aqui a quinta frase do nosso Salvador ali durante a sua crucificação. E por que eu decidi até falar sobre ela aqui com vocês? Porque, à primeira vista, essa aqui pode até parecer uma das mais fraquinhas das frases de Jesus ali na cruz, né? A gente vê tantas outras, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Tantas frases assim, e parece que essa tenho sede, não tem muita coisa o que mostrar pra gente, parece que ela é realmente um pouco fraca, né, em comparação às outras, assim,
mas muito pelo contrário. Na verdade, essa frase, tenho sede, ela está em total pé de igualdade com as outras frases da cruz. Isso porque cada palavra de Cristo, não somente na cruz, mas durante toda a sua vida, tem muito a nos ensinar. Cristo, ele não desperdiçava palavras, então tudo, exatamente tudo que ele falou tinha algum propósito. E cada palavra de Cristo na cruz foi o cumprimento de alguma profecia. Então, a palavra de Deus, ela é fantástica. Então, essa frase que parece ser tão simples, tão pequena, ela é fantástica. Ela é fantástica. Acho que junto com a quarta frase ali, Deus meu, por que me desamparaste, ela é uma das mais dramáticas. No português, 2 palavrinhas, tenho sede. Mas quanta coisa podemos extrair dessa frase. Então, a quinta frase de Jesus Cristo na cruz, ela nos ensina muito sobre a pessoa de Jesus Cristo. O evangelista João, que é justamente a passagem aqui que a gente lê hoje, ele inicia o seu evangelho da seguinte forma, lá em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, falando sobre Jesus Cristo. Então, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a Bíblia, ela é bem clara em nos apontar que Jesus Cristo, ele é o Deus feito homem. Ele não era simplesmente um profeta ou um homem com espírito iluminado. Não, muito pelo contrário. Ele era o próprio Deus, Deus feito homem. Então, ele criou todas as coisas, fez rios, fez mares, fez lagos, oceanos. Cada molécula de água existente neste universo foi planejada por suas mãos. E ali, naquele momento da crucificação de Jesus Cristo, ele necessitava de um simples copo d'água. Que ironia a gente pode ver nessa quinta frase da cruz. Ela é assim fantástica, fantástica. Que ironia. Então, Criador de todas as coisas, que planejou cada molécula de água deste universo, na cruz, precisava de um simples copo d'água. Eu vou pedir até para colocarem aqui embaixo depois, eu dei uma pesquisada, uma googlada lá, uma pesquisadinha no Google, eu vi que no nosso planeta, essa quantidade em litros, tá? Em litros d'água, é 1.260 quintilhões. Eu nem sabia que existia esse número, Olha a quantidade de água que tem no nosso planeta. E ali na cruz, Cristo precisava de um simples copo d'água. Que ironia, que peso a quinta frase da cruz. Então, somente agora, na sua quinta frase, é que Jesus demonstra a sua necessidade física. Só agora. E ele sente sede, é claro, é uma consequência natural. Um ser humano que foi exposto a longas horas de tortura, longas horas de escárnio e de sofrimento. Sua morte estava cada vez mais perto. Então Cristo, ele se identificou conosco em sua humanidade. Ele foi um homem. Ao mesmo tempo em que Jesus é o perfeito Deus, ele se fez humano. A mensagem da cruz, ela é loucura, olha isso. Jesus é o perfeito Deus e ele se fez humano. Então, nas 2 primeiras frases da cruz, Cristo, ele expressou toda a sua divindade. Ué, como assim? Vamos lá. Primeira frase, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quem, senão o único Deus, é capaz de perdoar pecados? Somente Deus pode conceder o perdão dos pecados. Segunda frase, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem, senão Deus, é capaz de oferecer salvação ao ser humano? Somente Deus tem poder para salvar. Então, nas 2 primeiras, ele expressou toda a sua divindade. E agora, na quinta frase, ele expressou também toda a sua humanidade. Tenho sede. Agora, o Messias expressou a sua humanidade. Jesus Cristo é o perfeito Deus e o perfeito homem. O Messias em sua humanidade. Então, vamos ver 3 pontinhos hoje aqui na nossa mensagem de hoje. Primeiro deles, as perfeitas humanidade e divindade de Jesus. Vamos lá. O Evangelho, como a gente viu,
ele nos mostra que Deus se fez um homem. Deus veio até nós em Jesus Cristo. O Criador se fez criação. O Eterno entrou no tempo e se tornou um de nós. O Deus onipresente entrou no espaço físico de um corpo. Ele se identificou conosco. E aqui a gente vê o que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião do mundo. Enquanto todas as outras religiões a gente deve fazer algo para alcançar Deus, o Evangelho, o cristianismo nos mostra que Deus veio até nós. Fantástico. Então, Deus veio até nós para cumprir aquilo que nos era impossível, obter o perdão dos nossos pecados e restaurar o nosso relacionamento com Ele de uma vez por todas. Então, Jesus Cristo, Ele foi um homem, Ele teve sede na cruz. Durante sua vida, Ele se irou, Ele chorou, Ele se alegrou. No deserto, Ele teve fome e muitas coisas que a gente nem pensa, mas Jesus Cristo, Ele teve também até mesmo uma infância. A gente pode ver um pouquinho lá no Evangelho de Lucas. Isso é fantástico. Então, o soberano Deus, Ele se fez um homem. Mas Jesus Cristo, Ele não foi um homem qualquer. Ele foi o perfeito representante da raça humana. O homem perfeito que agradou ao Pai em tudo e que cumpriu toda a lei. As palavras de Jesus: não pensem que eu vim para abolir a lei de Moisés, mas eu vim para cumpri-la e a fim de trazer o seu sentido completo. Então, ele foi o perfeito representante da raça humana, o homem que nunca pecou, aquele que nunca fez nada de errado. E o que a nós, homens pecadores e maus, era impossível fazermos, ele, o perfeito homem, fez. O perfeito sacrifício em nosso lugar. Então, uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que Jesus Cristo, Ele é o nosso substituto. Nós merecíamos sermos mortos por causa dos nossos pecados, transgressões e iniquidades. Mas ali na cruz, Ele tomou o nosso lugar. Como a gente pode ver na quarta frase: Deus meu, por que me desamparaste? Ali na cruz, Deus assumiu cada um dos nossos pecados e por isso Ele se sentiu desamparado pelo Pai. Ele é o nosso substituto. Então, na cruz, nós vemos a pessoa histórica, humana, concreta, real e física de Jesus Cristo, o perfeito Deus e o perfeito homem. E aqui, uma coisa que a gente deve estar bem atento: ele não era alguém que ora era Deus, ora era homem, cada hora era uma coisa. Não. A Bíblia nos mostra que ele era totalmente Deus e totalmente homem. Uma expressão é para a gente decorar: 100% Deus e 100% homem. Não 50% homem e 50% Deus, não. 100% Deus e 100% homem. Então, vamos pensar junto aqui. Imaginem só o impacto imenso que foi ali para o ambiente religioso de Jesus, lá na sua época, eles entenderem essa ideia de Messias. Porque ali os judeus, eles esperavam um Messias triunfante, um Messias guerreiro, um libertador político que viesse para libertá-los da escravidão dos romanos ali. Era esse tipo de Messias que eles esperavam. E foi muito complicado até mesmo para os seguidores de Jesus, para os discípulos entenderem que Jesus não era esse tipo de Messias, libertador ou guerreiro, mas sim um Messias que veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, foi muito complicado para eles entenderem essa ideia. Tanto que depois que Jesus foi morto e ressuscitou, ele apareceu aos discípulos. Os discípulos perguntaram para ele: Senhor, é agora que você vai restituir o reino a Israel? Então eles ainda tinham na cabeça que Jesus era um Messias guerreiro, político, algo do tipo. Mas não, Deus se fez um homem e veio até nós para morrer ali naquela cruz. E essa ideia do Messias sofredor, ela continua sendo um desafio até mesmo para cada um de nós entendermos isso. E detalhe, cerca de 2000 anos depois da vinda de Jesus, a gente compreender essa ideia que o Deus eterno entrou no templo e se tornou um homem, é algo que ainda nos comove, nos fascina, nos choca e nos encanta. Cada vez que eu me deparo com as Escrituras e eu vejo e percebo isso, que o
poderoso e soberano Deus abriu mão de toda a sua glória e veio ao mundo, isso é algo que queima dentro do meu peito. É algo que faz o meu coração arder lá dentro, como diz na passagem de Emaús. Não queimava o nosso coração quando ele expunha as Escrituras? Então, isso é algo que deve realmente, mesmo muitas vezes quando a gente vive muito tempo dentro da igreja, cai na monotonia e tal, a gente nunca pode se esquecer que o Deus eterno veio até nós. Ele veio ao nosso encontro para se limitar à nossa humanidade, para sofrer e para morrer. Fantástico. Então a cruz, ela nunca, jamais pode ser vista como um acidente histórico. Ela é o lugar de encontro entre Deus e o homem. Na cruz, aquele que é o perfeito Deus e o perfeito homem entregou a sua vida. E pela cruz, o homem e Deus podem ter seu relacionamento restabelecido. Então, na cruz, Deus e o homem estão resolvendo o seu problema de distanciamento que foi provocado pelo pecado. Humanidade e divindade caminharam lado a lado naquela cruz. Deus se identificou conosco. Então, para a gente encerrar esse primeiro ponto, quero ler uma frasezinha do livro aqui. Para a obtenção do perdão dos nossos pecados de uma vez por todas, era necessário que o sacrifício fosse perfeito. E somente o próprio Deus poderia fazer isso. Nenhum ser humano teria capacidade de viver uma vida sem pecado. E por isso, ele veio até nós. E ao mesmo tempo, era preciso também o sacrifício de um ser humano. O homem pecou. Os seres humanos foram os responsáveis pela quebra do relacionamento com Deus. Logo, o derramamento do sangue do homem era necessário. Por isso, Cristo veio até nós, um homem em favor de todos. Então, eis aí nosso primeiro ponto, as perfeitas humanidade e divindade de Jesus. Vamos seguir caminhando. Nosso segundo ponto, eu quero ver com vocês o peso físico sobre Jesus ali no momento da crucificação. O Messias sofredor. Então, na quarta frase, a gente pode ver o peso moral e espiritual de Jesus ali na cruz, por estar carregando cada um dos nossos pecados. Mas a gente também não pode esquecer do peso físico que recaiu sobre Jesus naquele momento. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de assistir o filme da Paixão de Cristo. Lá a gente pode ver um pouquinho do que foi esse sofrimento. Realmente algo extremamente doloroso. Morrer crucificado ao modo romano ali daquela época era o destino dos piores malfeitores. E ali Jesus teve seus punhos, seus pés cravados ali na cruz. Foi torturado por longas horas. Ele sofreu muito ali naquela cruz. E a pergunta que fica, mas para que tudo isso? Para que todo esse sofrimento? Será que foi espírito de mártir? Será que idealismo político, alguma coisa assim? Para que tudo isso, né? Por que desse sofrimento de Jesus? E aqui a gente vê a beleza da mensagem da cruz. Tudo isso foi um cenário descrito cerca de 800 anos antes pelo profeta Isaías. Vamos checar aqui o texto junto, lá em Isaías 53, um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia. Tem até uma música do Projeto Sola baseada nesse capítulo, Isaías 53. Vamos ler junto. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de nós, de quem os homens se escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Uau, gente, uau! A Bíblia é fantástica. Então, 800 anos antes foi descrito o motivo do sofrimento físico ali do Messias. Cristo sofreu para a nossa salvação.
Jesus Cristo foi morto, torturado ali na cruz, para que nós obtêssemos a vida eterna. Então a cruz, por isso que a mensagem da cruz ela é fantástica, ela é chocante, porque ela fala de beleza, ela fala de salvação, ela fala de vida eterna, ela fala do amor de Deus, mas a cruz ela fala também de vergonha, fala de pavor, fala de morte e fala de sofrimento. Isso é fantástico, fantástico. Um Deus amoroso e um Deus justo. Então, a mensagem da cruz, essa é a mensagem da cruz que tanto nos comove. Tudo descrito detalhadamente, cerca de 800 anos antes. O sofrimento de Jesus Cristo foi para a nossa salvação. Ele carregou a cruz que era nossa. Então, eis aqui o segundo ponto. O peso físico sobre Jesus, o Messias sofredor, sofreu tudo aquilo por cada um de nós. E agora vamos para o nosso último ponto da mensagem. E aqui nesse último ponto, terceiro e último, a gente pode ver o clímax da quinta frase de Jesus Cristo na cruz. Aqui a gente pode ver o real motivo de Jesus Cristo ter exclamado ali na cruz: tenho sede. Vamos voltar ao nosso texto base, lá do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Vou repetir essa expressão tão bela: para que se cumprisse a escritura. Então Jesus Cristo, ele veio até nós para cumprir a escritura. Na verdade, Jesus Cristo, ele é o Verbo de Deus encarnado. Ele é a palavra de Deus. Ele veio até nós para cumprir a escritura. E a pergunta que fica óbvia: por que Jesus Cristo falar que estava com sede é o cumprimento da escritura? Então, ali na cruz, Jesus Cristo citou o Salmo 69, que juntamente com o Salmo 22, esses dois salmos são conhecidos como os Salmos da Cruz. Fica aí o exercício para vocês depois, se tiverem a oportunidade. Leiam esses capítulos e vejam como a Bíblia é tão detalhista. Então, cerca de 1000 anos antes, esses salmos foram escritos e a gente pode ver detalhes precisos da crucificação de Jesus Cristo nesses salmos. A palavra de Deus é fantástica, fantástica. Então, vamos para o salmo lá, Salmo 69, versículo 3. Estou cansado de clamar, minha garganta secou-se. Meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Vou repetir aqui a parte principal: minha garganta secou-se. Então, 1000 anos antes de Jesus nascer, foi dito que o Messias, ali no meio do seu sofrimento, ele teria sede. E ali, em meio à sua dor física, moral e espiritual, Jesus Cristo, ele sabia que as Escrituras tinham de se cumprir e por isso ele clamou estar com sede. E aqui alguns poderão pensar: mas esse Jesus era um fanfarrão mesmo, o cara é um farsante. O cara sabia que o Messias ali no meio do sofrimento teria que falar que estava com sede, né? Conhecia esse salmo, arquitetou todo o cenário ali para que no momento certinho ele falasse a expressão e falasse que estava cumprindo uma profecia. Olha que malandro. Mas é interessante, gente, é interessante a gente ver o decorrer aí do relato bíblico. Vamos continuar aqui no Salmo. Salmo 69, versículo 20 e 21. Afrontas quebrantaram meu coração. Estou debilitado. Esperei por compaixão, mas nada achei. Esperei por consoladores, mas não os encontrei. Deram-me fel para comer, e quando senti sede, me deram vinagre para beber. Isso aqui foi escrito 1000 anos antes de Jesus Cristo nascer. Vamos voltar lá para João, vamos ver o que aconteceu logo depois que Jesus Cristo clamou estar com sede. Versículo 29. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Puseram então uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Uau! Então, 1000 anos antes foi dito que ele teria sede e 1000 anos antes foi dito que lhe dariam vinagre para beber enquanto ele estivesse com sede. Aqui, não somente Jesus cumpriu a escritura, mas também os algozes, os adversários, os opositores de Jesus,
que não tinham interesse nenhum no cumprimento de uma profecia, muito pelo contrário, e eles foram usados pelo soberano Deus para que as Escrituras fossem cumpridas. A cruz é fantástica, ela foi um enredo escrito pelo próprio Deus antes da fundação dos séculos, e nada, gente, nada, absolutamente nada foge do controle das mãos do nosso soberano Deus. Ali na cruz, ele usou os algozes e os adversários de Jesus para que as Escrituras fossem cumpridas. Fantástico, fantástico. Então, toda a história do universo, ela aconteceu de acordo com o plano e a soberania de Deus, para que Cristo viesse no momento oportuno e morresse em favor de toda a humanidade. Pergunta: por que a gente crê na Bíblia? Num livro tão antigo, parece ser tão desatualizado. É simples, meus queridos, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus em linguagem humana. Todas as profecias bíblicas já se cumpriram, ou estão se cumprindo, ou se cumprirão no tempo devido. Tudo no seu tempo oportuno. A palavra de Deus, ela é fantástica quando a gente vê que Deus, ele é soberano, ele usa quem ele quer, até mesmo as pessoas que às vezes sequer o conhecem, sequer têm o conhecimento do plano de Deus. Vamos pegar um outro exemplo aqui. 8 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, foi dito pelo profeta Miqueias, lá em Miqueias 5:2, que o Messias nasceria em Belém de Efrata. Só que algumas semanas antes do nascimento de Jesus, seus pais eles estavam cerca de 300 quilômetros distante do lugar em que as Escrituras tinham dito que o Messias nasceria. Então, lá em Roma, o imperador pagão, que não tinha conhecimento algum das Escrituras, ele baixou um decreto que obrigava cada pessoa a voltar à sua cidade natal para um recenseamento. E eis que lá vão José e Maria, a grávida Maria, até a cidade de Belém. E lá, eis que nasce o Messias, no lugar onde as Escrituras disse que ele deveria nascer. E assim se cumpriram as Escrituras. Ele é o Senhor da história, gente. Ele usa quem ele quiser, da maneira que ele quiser. E o que isso tem a ver conosco nesse tempo de pandemia? Às vezes a gente se desespera. Nossa, a situação está fugindo do controle. Certamente muita gente está sendo afetada, empregos, família, saúde. Mas a gente nunca pode se esquecer, meus queridos. Deus é o Senhor da história. E absolutamente tudo ocorre de acordo com o plano e a vontade e a soberania dele. Fantástico esse ponto aqui da quinta frase da cruz. Os adversários de Jesus, que não tinham interesse nenhum em cumprimento de profecia, foram usados pelo próprio Deus para que as Escrituras fossem cumpridas. E se a gente pensar em outros textos bíblicos, tem diversos, a gente pode passar o dia inteiro aqui falando com José, que Deus revelou para ele o sonho no qual seus irmãos se curvariam perante ele. Passados alguns anos depois se cumpriu. O próprio rei Davi, quando ele teve a promessa que ele seria rei, depois de alguns anos que ele realmente foi rei. O sermão de Jesus ali, o sermão escatológico de Jesus, no qual ele disse que não ficaria pedra sobre pedra ali daquele templo. Os discípulos de Jesus estavam: nossa, olha, mestre, que templo belo, que imponente e tal. E Jesus fala: aqui não ficará pedra sobre pedra. E passado alguns anos, eis que Roma vai lá e destrói o templo, destrói também a cidade. Então, tudo acontece de acordo com a vontade e soberania de Deus. Outro exemplo, cativeiro. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente não deve achar estranho que o povo de Israel, o povo de Deus, foi levado em cativeiro. Não, já tinha sido dito que assim seria. Se eles seguissem o caminho da desobediência, o cativeiro seria o meio pelo qual Deus os disciplinaria. E os profetas disseram que assim aconteceria. Vários profetas, e assim aconteceu. Então Deus, ele é o Senhor da história. E por isso que essa quinta frase da cruz, ela nos ensina tanto. Ela nos ensina sobre a pessoa de Jesus, o perfeito Deus, o perfeito homem. Ela nos ensina sobre os sofrimentos físicos de Jesus, que foi para a nossa salvação. E ela nos ensina que Cristo veio até nós para
cumprir as escrituras. Fantástico. E agora já caminhando para o final. Então, quando a gente ora, toda vez que a gente se põe de joelhos perante Deus em espírito de oração, a gente não está erguendo a voz a um Deus inacessível ou a um Deus distante que não entende as nossas necessidades, nem a um Deus apático que não entende aquilo que se passa conosco, não compreende nossas limitações ou aflições. Muito pelo contrário, Ele foi homem um dia. O Todo-Poderoso se fez humano e habitou entre nós. Então, olha que bonito, gente. Deus, Ele nos compreende. E Ele nos compreende não somente por onisciência, saber todas as coisas, mas também por experiência própria. Ele nos entende na prática e por experiência própria. Ele é um Deus presente e que se importa conosco. Como diz aquela música tão bonita, Nas Estrelas, né? Descobri então que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Ele se importa conosco e nos entende. Deus nos entende as nossas dores. Tenho sede, tenho sede. Que bela expressão. Na nossa língua portuguesa, como eu falei, são só 2 palavrinhas. Tenho sede. Mas quanta coisa a gente pode aprender. Então, todos nós temos sede por significado e buscamos saciar essa sede por significado, por sentido, de diversas formas, na verdade. Nós seres humanos somos seres sedentos. Perguntas do tipo, por que estamos aqui? Qual é o sentido da vida? Nos mostram isso. Nós somos seres sedentos. E na cruz, Jesus Cristo, Ele teve sede para que nós não tivéssemos mais sede. Palavras do próprio Jesus, João 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus Cristo, Ele é a água da vida. Somente Ele é capaz de matar a nossa sede por significado. Somente Ele é capaz de matar a sede da nossa alma e do nosso coração. Cristo oferece água para cada um de nós, a água da vida, que mata a nossa sede para todo sempre. Então, a mensagem que fica aqui no final para cada um de nós, talvez você esteja andando por este mundo desorientado e sedento por significado ou sentido. Pode ser o seu quadro hoje, andando aí pelo mundo, desorientado, sedento, não entendendo por que está aqui, várias dúvidas e anseios. Então, essa frase é totalmente direcionada para você. Somente Jesus Cristo é capaz de dessedentar nossos corações e matar nossa sede por significado. Somente Ele é capaz de irrigar o nosso angustiado e triste coração com alegria, significado, paz e vida eterna. Meu convite para cada um de vocês hoje: beba da água da vida, receba a Jesus Cristo em seu viver. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que a gente pôde passar junto aqui de crescimento e aprendizado da Tua Palavra. Obrigado porque unicamente o Senhor é capaz de inundar os nossos angustiados e triste coração com significado, com vida, com paz e com sentido, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a mensagem da cruz é uma mensagem que tanto impacta nossos corações ainda hoje. Obrigado porque os efeitos da cruz eles se estendem até nós ainda hoje. E obrigado porque não existe nada melhor do que nos rendermos perante o Senhor e entregarmos nossa vida a Ti, Deus. Muito obrigado pela mensagem da cruz. E muito obrigado porque somente em Ti nós encontramos o real sentido da vida. E em nome de Jesus, amém. Depois de ser abençoado pela palavra ministrada pelo nosso futuro pastor Eric, que Deus abençoe sua vida, abençoe a Igreja Batista de Cambuí aí em Campinas. Muito obrigado, meu querido, por essa mensagem. Depois de ouvir tudo isso, de ser abençoado essa manhã por mais uma frase da cruz, eu quero dizer 2 coisas para vocês. Ao final aqui dessa celebração nós teremos nosso momento TBT de domingo. Fiquei sabendo que TBT é de quinta, mas o meu TBT, o seu TBT, o TBT da BCA, ele acontece hoje. Nós teremos mais um momento no final do culto.
Mas antes eu preciso me despedir de vocês, dizer para você ter uma excelente semana. E eu quero fazer isso com as palavras do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo sempre termina as suas cartas e ele termina se despedindo do seu povo. E aqui ele diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Tenham um excelente domingo, abençoado na presença de Jesus. E se cuidem, galera. Vamos se cuidar. Vamos fazer a nossa parte, porque Deus está fazendo a parte dele. Amém? Tamo junto. Boa semana. Uau! Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pela
as bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim. Quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor